Os irmãos estudaram a lição. Qual é a palavra-chave da lição? Qual é a palavra-chave? Obediente. Obediência. Obediência. Por que palavra-chave? A lição não vai tratar de assuntos pormenorizados, ela vai tratar de assuntos que são leis ou ordens que Deus estabeleceu para o homem. E aqui nós vemos assuntos com relação a hábitos, costumes, até mesmo de reinos pagãos. E alguém que hoje entra no âmbito das ideologias já iria colocar isso aqui como palavras chulas, né? E xingando as pessoas com relação ao que está acontecendo. Esses alarmes aí de tá enchendo as coisas por aí, né? Encheu de água, por aí. Então, o trecho que fala sobre obediência vai falar sobre dois casos separados. O primeiro da rainha Vasti. O segundo de Esther, uma exilada judia, que estava, também vai contar a história de um rei, né, que ele tentou uma aventura, pois aqui não é bem explicado se essa aventura que ele fez para tentar dominar a Grécia na Guerra de Salamina, que ele foi envergonhado, se foi antes, durante, depois, mas foi esse período. E algumas coisas que tem na lição são tudo, alguém disse, estudioso pensam, então eu creio que isso é mais para trazer dúvida do que para trazer conclusão. Então, o que acontece? Foi lido aqui o textual e a verdade prática? Não. Então vamos ler? Textual, está aí na lição? Vamos lá? Antes, A maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. A verdade prática, Devemos nos expressar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa todos, abatendo ou exaltando. muitas vezes nós passamos por injustiças, momentos difíceis, mas uma coisa que é bem clara aqui é confiar na justiça de Deus. A Bíblia diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando nós confiamos na justiça de Deus, nós estamos confiando na mais verdadeira justiça, porque Deus é justo em todo o seu procedimento. E aqui nós vemos que na leitura, o coração do rei, ele fez uma festa, né, mostrando o seu poderio para 127 províncias que ele dominava, desde a Índia, Etiópia e outros lugares. E ele então fez essa festa de 6 meses só com os príncipes, com os maiorais. E no final ele deu 7 dias de festa para todo o povo. Aí todo o povo podia ir. E ele disse: dá o que o povo quiser comer, beber, fica à vontade. E a Bíblia diz que nesse final de 7º dia, o coração do rei se alegrou muito. E ele queria então que a sua esposa se apresentasse. Ela estava dando uma festa somente para as mulheres. Algumas sugestões que foram dadas aqui, só nos é importante lembrar o seguinte: e dizem que no governo persa, no meio persa, havia uma questão de ética, era muito importante a ética.
Então, e alguns sugerem que ele estava querendo que Vasti, por ser formosa e bonita, se apresentasse com a coroa, mas sem roupa, para que todos vissem a beleza da sua esposa. Isso é uma ideia, uma sugestão, só que dificilmente isso aconteceria, inclusive com Xerxes, esse rei Assuero, que era um rei que, pelo que a Bíblia demonstra, tinha um coração que era obediente a Deus, embora não servisse a Deus, mas Deus sabia servir. Então, o que mostra é o seguinte: tudo que a lei dos medos e persas, que fosse decretado pelo rei, não poderia ser desobedecido, era irrevogável. Nós vamos ver as lições mais para frente que a lei que tinha assinado contra os judeus não podia ser revogada. Então, o que ele fez? Criou outro recurso para que os judeus pudessem se defender, mas ele não podia revogar o que tinha assinado. Mesmo que não foi ele que fez, foi Amã, mas nós vamos ver isso mais tarde. Agora, o que nos importa aqui, amados, é que o objetivo dessa lição vai explicar que esse banquete que foi dado por Assuero e que a rainha se nega a ir com os eunucos para se apresentar diante do rei, para ficar do lado dele, para que todos pudessem ver, embora ele já estivesse embriagado, já tivesse, a Bíblia diz que o coração se alegrou com o vinho, isso já estava um pouco fora da sua completa sobriedade, né? Não estava sóbrio mais, estava embriagado. Mas o convite que ele fez, pelo que os mais sinceros falam, era um convite que ele queria estar com a sua esposa para que todos vissem, embora também na cultura dos persas que não era bom para que uma mulher estivesse presente onde estivesse homens. Mas se a festa foi dada nesses 7 dias para todo o povo, então estava incluído homens e mulheres. A rainha Vasti, ela tinha dado a festa só para as mulheres do reinado, só do palácio. E já que ele tinha feito essa festa de 7 dias, depois das 180, 7 dias, para todas as pessoas do reinado. Então, qual o motivo? A recusa de Vasti se apresentar pode ter o motivo de que ela estava no meio da festa dela e agora estava encerrando a dele e ele queria que ela fosse lá e ela não quis sair do lugar. Mas, como um decreto de um rei não podia ser revogado, então ela desobedeceu a ordem. Ela deixou de cumprir a obediência a um decreto do rei que disse a ela: o rei quer que você se apresente diante dele. Então, na conclusão, toda essa história, tanto de Vasti como de Esther, a conclusão é para chegarmos ao ponto de que Deus, ele usa de todos os meios que os homens acham que podem ou têm esse direito, para que os seus planos sejam executados. E é isso que nós vamos ver nessa lição. Ele deu esse banquete, né? Aqui fala até de datas históricas, né? Quando foi, ele governou por 20 anos, mas não começa dizendo que no terceiro ano do seu reinado, né? Ele resolveu fazer essa festa, e aí começa a falar do banquete, né? E depois fala exatamente sobre esse convite que fez a rainha. No texto do tópico 2 aqui, porque na sinopse do primeiro tópico está escrito que o rei ordena a rainha Vasti, ou Vasti, né?
porque aqui não tem um acento, mas para o acompanhar, a fim de que sua formosura fosse mostrada aos convidados. E a rainha, então, não quis se expor, não aceitou. Aí você pode falar no bom senso e dizer, mas ela não era recatada, talvez ela não queria se apresentar. Mas o historiador Heródoto, dos historiadores, lhe disse que essa rainha, talvez tenha outro nome, que é até a Mestres, que era uma rainha astuta e violenta. Então isso, segundo o historiador, se essa é a mesma, a Vasti, é a mesma a Mestres, então que ela não tinha uma conduta muito boa, ela era má. Agora, a Bíblia se preocupou em apenas relatar o fato da desobediência e da forma como ela foi tirada do reinado, para então abrir uma brecha. Mas nós vimos que ao resistir à ordem do rei, ela foi considerada então uma mulher rebelde. Só que o rei chama agora os seus sábios, após a recusa dela, porque os 7 eunucos voltaram sem ela. E o rei, então todo mundo aguardando, e o rei não vê a esposa. Ele chama então os seus sábios e pergunta: o que eu posso fazer? Qual é o que deve ser feito com relação a essa atitude da rainha? Foi aí que os sábios falaram para ele, para o rei, né? Aqui no tópico 2, no subtópico também 2. Ele estava, de fato, como diz aqui na lição, sob a influência do vinho, quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios do seu reino, entendidos nas leis e nos direitos dos medos e persas. Isso é, eram as leis aplicadas naquele reinado, naquele império. E a pergunta do rei demonstra prudência. O que, segundo a lei, não é segundo o meu sentimento, minha vergonha, o que, segundo a lei, se deve fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandato? E aí Assuero estava realmente numa situação difícil. Como poderia exercer o governo do império se ele não tinha nem autoridade sobre a sua própria esposa? Quando fala autoridade aqui, não significa que a esposa é subserviente, aquela que faz tudo, balança a cabeça, igual a vaquinha de presépio, né, que fica só assim com a cabeça. Não, mas que seja uma pessoa que saiba primeiro, antes de falar, de refutar, de meditar, de refletir. Porque a obediência, a submissão, no caso, ao homem, é ordenado na Bíblia também para as mulheres da igreja. A esposa seja em tudo submissa ao marido como ao Senhor. E também Deus não deixa o homem de fora quando diz: também o marido ame sua mulher e a proteja e guarda, assim como Cristo amou a igreja. Então, a comparação da submissão da mulher ao marido, para o homem é mais forte a lei do que para a mulher. Se a mulher se submete, Deus, ele vai tratar com o marido ruim, maldoso, que se aproveita. Sabe por quê?
Pedro diz que nem as orações dele serão ouvidas. Né? Então, quando você vai cantar aquele louvor, Deus não rejeita a oração, não for. Aqui a Bíblia já está dizendo que rejeita. Então, são fatos que nós temos que pensar e dizer. Quando ele foi examinar as leis, os sábios, então, dos sábios Memucã, né, um dos sábios, aconselhou o rei, faz o seguinte, rei, porque caso as mulheres do reino souberem o que aconteceu, que Vasti fez isso com o rei, todas as mulheres também vão dizer, então também eu não vou obedecer meu marido, mas fazer o que eu quero, porque a própria rainha faz isso, por que eu não vou fazer? Então tudo é para exemplo, até a Bíblia fala que até mesmo quando o obreiro está errando na igreja, que haja as testemunhas, que essas testemunhas ouçam, que essas testemunhas façam um relatório, apresente para a igreja e depois seja julgado essa pessoa. Então, esse é princípio de autoridade, de ordem, de decência. Não é questão de um ser maior do que o outro, é questão da ordem que Deus colocou sobre as coisas. E qual é a consequência de não obedecer essa ordem? Perde o reinado, isso é, deixa de ser rainha do lar, deixa de ser abençoado por Deus. Então, tanto uma mulher como o homem, por isso que nós, como servos de Deus, devemos aprender. Muitos de nós sofremos, e muitos hoje estão sofrendo, porque dentro de um relacionamento não se comportaram como a Bíblia ensina. Se comportaram conforme o seu próprio entendimento, a sua própria cultura. E aí cria situações que rompem os relacionamentos. Então, na verdade, a liderança, quando fala-se de liderança, se pressupõe muita responsabilidade. O marido não pode tomar decisões de qualquer forma, só por uma palavra, por um ato. Ele tem que se aconselhar. Nesse caso, os sábios da época eram aqueles conselheiros que sempre falavam segundo a lei que regia aquele império. Então, nós, como servos de Deus, temos aqui também um mandamento, temos aqui um estatuto perpétuo, que é este aqui. Tudo que nós vamos decidir, os maridos, tudo tem que ser segundo a lei do Senhor, aquilo que Deus estabeleceu como certo. E aí tudo vai bem no relacionamento. Para quando existe um tentando a supremacia, passar por cima do outro, já saiu fora da bênção de Deus, e aí vem as consequências. No caso aqui, essa conduta da rainha não seria somente a vergonha que o rei passou, não somente seria ruim para o reinado dele, para ela também, mas como para todas as mulheres do reino. Então, na verdade, isso provocaria de respeito e discórdia nos lares, que havia um exemplo. Mesma coisa quando a esposa do pastor comanda o pastor, o que acontece com as mulheres que veem isso? Tem um mau exemplo. Quando a esposa do líder, a esposa do homem, ela toma decisões erradas, precipitadas, não fora do conceito de Deus, vai trazer consequências para ela, para a família. Relacionamentos ficam desgastados, nem sempre se rompe, mas está ruído, corroído, está enferrujando, está perdendo a beleza. Por quê? Porque atitudes erradas provocam isso. Isso, quando a gente fala, você pode colocar na balança os dois. E se no coração de alguém já passou a ideia assim, mas e ele? Já é rebeldia no coração. A rebeldia nossa, ela começa no coração. Eu, como marido, como esposo, eu tenho que ver qual é a minha parte que Deus quer que eu faça no meu casamento. Você, como mulher, como esposa, você tem que observar o que Deus faz, qual é a sua parte no relacionamento, no casamento.
Mas e se ele não fizer a parte dele? Ele está errado e Deus vai tratar dele. Agora, se você não fizer a sua, Deus vai tratar com você também. Mas eu não fiz porque ele não fez. Ué, peraí. Você está obedecendo a quem? A Deus. Porque a Bíblia é bem clara. A obediência tem uma escala de autoridade. Deus, né? Depois o homem, a mulher, os filhos. Né? É uma escala de autoridade. Qualquer dessas escalas que é quebrada, que é rompida, traz consequências. Desanda. Isso não vai mudar, amados, porque hoje é diferente, hoje as coisas não são assim, mas a Bíblia é a mesma. A cultura pode mudar, o mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer, amém? Então é isso, amados. Aqui eu não estou querendo pressionar nem as irmãs e nem os maridos. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Se você é uma esposa e você quer comandar seu marido, você está fora da palavra, você vai sofrer por causa disso. Deus não vai ouvir tua oração também. Você vai ter consequências. Se o marido não amar a esposa como a Bíblia ensina, o lar dele não vai ser abençoado. Ele também vai ter consequências. E tudo isso acontece, amados, no contexto da igreja, dos lares, das famílias. E não vai mudar porque a gente, mas aí, é porque o senhor não conhece ela, é porque o senhor não conhece ele. Não, eu não conheço, mas Deus conhece. Deus sabe o seu coração. Qual é a responsabilidade da esposa? Ela não tem que ser submissa ao marido? A Bíblia não ordena isso, e por que não é? E a Bíblia fala o quê? Deus dá graça ao humilde, mas o que ele faz com o rebelde? Abate. Melhor obedecer do que sacrificar. Então muitas vezes a gente obedece, depois vai sofrer, vai chorar, mas já agora tem uma consequência. Então o que fazer? Dá para recomeçar? Sempre dá para recomeçar. Mas primeiro obediência. Só que nesse caso aqui não houve oportunidade, pois era irreversível. Uma atitude da rainha Vasti de desobedecer seu marido, de não estar ao lado dele na hora que ele pediu, mesmo que ele estivesse embriagado, ele não estava mais sóbrio, mas estava alegre. Ele queria a presença dela e ela disse não, e por causa disso ela perdeu a coroa, ela foi deposta, ela saiu de cena. E outra coisa, depois disso, desse conselho dos sábios, o rei agora envia cartas para todas as províncias dizendo: olha, o marido, ele tem que exercer a autoridade do lar. As mulheres obedeçam. Naquela época é o seguinte: se não obedecesse, podia matar. Graças a Deus nós estamos na lei de Cristo hoje, não estamos na lei dos persas, dos médios, nem de ninguém, nem do mundo. A nossa lei é a da Bíblia, de amar, né? Tem gente que está rindo aí, que já estava pensando em pegar o facão, é? Fosse hoje em dia, eu também. Fosse hoje em dia essa lei. Já pensou? Ele ia até de viúva, não é verdade? Que isso? Ainda bem que eu nem ouvi isso. O que diz quando Paulo escreveu a Timóteo sobre a separação de obreiros na igreja? Que tenha domínio sobre sua própria casa. Porque se não sabe nem controlar, dominar a sua própria casa, como ele vai governar a casa de Deus? É princípio, mano, de autoridade. Quando a gente aprende isso, a gente sofre menos. Porque todos nós erramos, né? Não é verdade? Em alguma parte nós erramos. Mas só nós erramos, mas estamos dispostos a reconhecer e acertar,
Deus nos ajuda. Agora, o duro é quando você diz, eu sou assim mesmo. Aí pronto, aí Deus sai fora. Aí não se lasca, então. Vai se lascar. Dá uma palavra meu, né? Mas é para a gente entender melhor. As consequências são essas. Porque desobedeceu. Então a recusa dela, de Vasti, aqui na sinopse 2, ela leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero. Agora, o terceiro tópico fala sobre a Esther, que é a judia, se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois, e entre os estudiosos há um consenso de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após essa frustrada campanha que Assuero fez e lançou contra os gregos, que o seu exército naval, a força naval foi quase totalmente destruída pelos gregos, e ele voltou dessa batalha de Salamina e ficou envergonhado. E aí então ele precisava agora de uma rainha para o seu reinado. Então o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito, do que ele havia decretado, e assim eles dizem aqui que no ano 479, aconselhado por seus mais próximos, Assuero decide escolher uma nova rainha para o seu reinado. E aí então, esse rei, ele governava o império originário de longas sucessões entre famílias. Como assim? Um rei só se casaria com uma filha de outra personalidade também, ou igual a ele, ou do meio ambiente que eles viviam, né? Da alta sociedade. Mas agora o rei, ele manda decidir, dizendo, eu decido que de todas as moças do reino se apresentem, para que dentre elas seja escolhido uma que venha a ocupar o lugar de Vasti no reinado, e seria então esposa dele. E o concurso foi divulgado, muitas moças foram levadas a Suzã. Mardoqueu, que era primo de Esther, que morava perto do palácio, ele também levou então Esther e apresentou, mas ele não jogou Esther. A Bíblia diz que ele sempre ia ver como estava Esther, sempre se preocupava perguntando sobre ela. E a Bíblia diz que Esther teve graça diante dos cuidadores, as mulheres e os homens que cuidavam dessas moças para prepará-las. E é interessante, amados, que o preparo dessas moças para o casamento com ele era de 1 ano. Elas tomavam banho só de especiarias. Então, segundo se comenta que o suor delas cheirava a perfume, depois de 1 ano de tratamento, conforme todo o tratamento que era dado às moças que serviam no palácio, né? Hoje em dia já não dá nada mais para fazer isso, não. Você fica orgulho. Agora, uma coisa que nos mostra aqui, né? Lembra? Mostrou a rebeldia de Vasti, e isso lhe causou a deposição, perdeu a coroa, o reinado, foi deposta. E mostra a obediência, o resultado da obediência. Mardoqueu deu uma ordem, embora o rei mandou escolher dentre todas as moças da terra ali, daquela de Suzã, todas as moças virgens, que fosse bonita, que fosse virgem, tinha que ser essas duas coisas, tinha que ser bonita e virgem. Aí eles vieram, essas moças, e quando foi para se escolher, Mardoqueu falou uma coisa:
embora o rei não tivesse dado, tem que ser de procedência tal, de tal reinado, de tal, não, ele foi de toda a terra. Aí Mardoqueu, primo de Esther, que ele a criou, mas ele era órfão, ele falou para ela, não revele de forma alguma a sua identidade, de que família você veio, de que povo você veio, não revele. E ela obedeceu, simplesmente não revelou. E aí nós vemos que nisso começa a graça de Deus na vida do obediente. Que assim como Deus foi com José no Egito, se pode dizer também, Deus era com Esther. Porque aonde ela chegava, ela agradava. Ela era preferida. Os cuidadores, as pessoas que cuidavam dessas moças, davam para ela as melhores coisas. E ela achou, a Bíblia diz, achou graça diante deles. A pessoa que cuidava deles aqui, né? Esse Regai as fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres, Esther 2:9. Embora o texto não diga, não há outra explicação que é que o Deus que estava com José, também que estava com José. Então, quando Mardoqueu ordena que ela não fale nem do seu povo, nem da sua parentela, assim, o autor aqui diz, não sabemos o certo o porquê que ele falou isso. Mas, mesmo sem entender o motivo, Esther resolveu obedecer. O seu primo, que também agora ocupava o lugar de seu pai, porque foi ele que a criou. Então ela obedecia e não questionava. Hoje, o que mais se ouve quando se fala com a criança, ou com o outro, é, mas por quê? Mas por quê? Isso já é uma rebeldia. É lógico que pode-se ter explicação. Mas por que não espera explicar? Quando a gente fala assim, por quê? Isso já significa, nem você pensa que isso é. Esther obedeceu à risca. E então, primeiro, ela não exigiu explicação de Mardoqueu. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação pelo bem-estar dela. Ela sabia que ele se preocupava com ela. E se ele estava dando uma ordem, ela entendeu que era algo de bom para ela. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente nunca vai falar para fazer algo que seja de mal. Sempre de bem. Quem ama, protege. E o marido tem a ordem do Senhor dizendo, através da Bíblia, marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Pronto, só essa aí já arrebentou nossa causa. Já arrebentou toda a arrogância do homem. Dizer que aqui em casa quem manda sou eu, aqui o homem da casa sou eu, aqui a autoridade sou eu. Não precisa, porque quem tem autoridade não precisa falar nem exigir. Respeito. Porque respeito se conquista, não se impõe. Amém, amados? Então, se a mulher quer ser respeitada, ela não pode impor o respeito, ela tem que conquistar esse respeito através da submissão. Se o marido quer ser respeitado, ele tem que conquistar isso através da proteção que ele vai dar à mulher, amá-la como Cristo amou a igreja, protegê-la, guardá-la, alimentá-la. Aí ela vai se sentir protegida e não vai ter problema. Então, vocês vão ver que ninguém escapa aqui. Obediência. Então, todos nós estamos vendo dois exemplos da desobediência, o que causa, da obediência, o que provoca. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. A conquista que nós temos na nossa vida, da obediência, sempre vai prevalecer sobre a rebeldia, os males, os inimigos, porque Deus peleja pelo obediente. Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Então a gente tem que confiar na graça.
Tem que obedecer pela graça. Deixar que Deus resista ao soberbo. É Deus que vai tratar. Quando a gente quer tratar, aí Deus sai fora. Você quer resolver? Então, tá, resolve. A gente não resolve, a gente só causa mais problema. Agora, quando você faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele, Deus sabe como tratar. Viu? Deus sabe como tratar. Então havia um respeito e também um cuidado mútuo entre o pai, né, o primo, Mardoqueu, com Esther. E cumprido os 12 meses, né, um ano de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E a Bíblia diz que assim que Assuero olhou para Esther, a amou mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência. Irmãos, uma pessoa obediente, ela é carregada de graça. A obediência que traz a submissão vem junto com a graça. O que é graça? Uma pessoa ser agradável no ambiente onde ela convive. Isso é graça. Então, todos nós devemos pedir: Senhor, me dá graça na empresa. Senhor, me dá graça na minha família. Me dá graça na igreja. Me dá graça diante do teu povo. Que é se tornar agradável, se tornar uma pessoa bem-vinda. Sabe aquela pessoa que você tem prazer de estar junto com ela? Tem prazer de estar ali, conversar, ouvir. Isso é graça. E a graça, ela vem com a obediência. Porque a obediência nos leva a buscar mais de Deus, a depender mais de Deus, a se humilhar mais diante do Senhor. E Deus vai dando graça sobre graça. Uma vez eu fiz uma comparação aí, se você sentar no mar, na beira do mar da praia, e ficar olhando as ondas, cada hora é de um jeito a onda, mas não para. Você percebeu? Não para, é graça sobre graça. Quando você está diante do Senhor, em obediência, observando Ele agir, a sua vida é assim. Vai acabando uma coisa, mas vem outra. Mas vem a graça, ela é superabunda. Porque aonde Deus está, na obediência a Ele, a graça se manifesta. E a sua vida, a minha vida, depende disso, amados. Não adianta a gente ter métodos técnicos, frequentar reunião de casais e tal. A gente sai de lá, não é verdade? Eu tenho algumas lembranças que não foram muito boas nessa estudo de casais, né? Porque uma vez eu saí de um estudo de casal tão animado, eu falei, tem que dar forma à mulher, tem que mudar rosa, tem que... E eu trabalhava do lado de uma floricultura, aí eu fui lá e já fiz um bilhete todo cheio de amor lá, de carinho, né, e tal, e mandei entregar. Aí agora cheguei em casa, essa bênção, né? Alegre esperando lá, vai passar até um perfume. Aí eu chego em casa, abro a porta e aí? Ela falou, o que você aprontou? Sabe por quê, amados? Ela tem razão, sabe por quê? Nunca faz. Nunca faz. E de repente, pá! Ainda com um bilhetinho que parece estar pedindo perdão. Aí eu falei, tá certo. Aí agora eu tomo cuidado. Então, quando você for fazer as coisas, vocês vão casar ainda, não deu, façam direitinho, seja sempre, né? Não seja uma vez ou outra, dá um estalo, alguém te fala, você vai lá e não te amo, viu? E depois não fala mais. Assim, só hoje você me amou, só ontem e hoje. Então o amor não precisa nem ser comentado, você fala assim, tem que ser demonstrado nas atitudes. Então quando a gente ama mesmo, a gente está sujeito a passar por decepções um com o outro, mas também sem essas decepções a gente não sobrevive. Porque aí você valoriza cada vez mais aquilo que Deus dá na sua vida. Né? Aí você
O meu sogro mesmo falava para mim, né? Essa velha, né? Falava para mim. Eu falava assim, Deus ia levar ela, o Senhor, Deus curou, você aguenta. Mas aí ele falava para mim, eu não posso obedecer ela. Por que eu vou brigar? Por que eu vou discutir? Porque torna-se uma forma de comunicação. Embora a gente pense que está brigando, mas não está se comunicando. Só que tem casais que tem jeito de se comunicar. Então, no caso aqui de Esther e Mardoqueu, havia um relacionamento entre os dois de pai e filha, não de primo e prima, mas de pai e filho. E ele ensinou para ela aquilo que Deus poderia, quando nós vamos ver isso na próxima lição, mas o que essa lição se propôs a falar hoje, pela palavra-chave, é obediência. Irmãos, a gente sabe, fala disso aqui, já virou até um clichê, não é verdade? A obediência é acompanhada da bênção. Então, por exemplo, se obedeceres todas as palavras da lei que hoje te ordeno, essas bênçãos te acompanharão. Então, é bíblico. E aqui está a prova de uma obediência, embora de umas circunstâncias que para nós é estranha, porque é um costume de um povo, de uma nação, de um império, mas que mostrou a atitude de cada uma delas e os resultados que trouxeram. É isso que a Bíblia se propõe a mostrar. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. A sinopse 3 diz o quê? A jovem judia Esther é elevada ao posto de rainha numa terra estranha. Então esse nome Esther em hebraico é Hadassah, né? Que é multa. Mas também ela é a vinha persa que chama-se também estrela, né? O nome simboliza estrela. Ou de Ishtar, que é uma deusa babilônica. Mas o nome dela era de Hadassah, que significa murta. Ela era órfã, foi criada por seu primo Mardoqueu, sua beleza foi motivo de ter sido contado entre as virgens trazidas a Aspero, e aí essa história nos mostra exatamente o exemplo de uma jovem que não tinha nada para conquistar algo maior, mas ela é elevada por Deus, e nós vamos ver nas próximas lições o porquê que Esther chega a essa conclusão. Aqui na conclusão ele diz: Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Porque Deus já conhece a história antes que ela aconteça, todos os acontecimentos futuros. Mas lembra que em tudo isso teve decisões? O que Mardoqueu falou para Esther? Se você se calar nesta hora, não se engane. Mesmo você sendo rainha, teu povo perecerá. Sabe, não foi por esse motivo que Deus te colocou nesse lugar que você está hoje. Então ela tomou essa responsabilidade e ela foi se preparar para ser aquela intercessora pelo seu povo, para não ser destruído. Então, na verdade, podemos confiar nossa vida inteiramente na direção de Deus, é verdade, irmãos? E confiar inteiramente leva-nos a pensar que muitas vezes nós tentamos controlar. Achamos que Deus nem está no controle, ou Deus nem está vendo, não está ouvindo. Mas a nossa maior confiança é saber, Deus está calado, mas está trabalhando, está pensando, está preparando algo maior.
Então é isso que nós vamos fazer, que é o melhor para nós. Deus sempre sabe o que é melhor, amém? Vamos lá. Qual a diferença entre o banquete de Assuero e o de Vasti? O de Assuero para que era? Para quem? Não. O banquete depois, 7 dias. Para todo o povo. E de Vasti? Só para as mulheres. Ok? Qual o procedimento adotado por Assuero para decidir o futuro da rainha? O que ele fez? Ele resolveu já, ele falou assim, você vai para o então eu vou fazer isso. Ele fez isso, o que ele fez? Ele examinou, fez o exame, isso é, consultou os sábios do seu reino, que eram entendidos nas leis dos medos e dos persas. Agora, que resolução foi acompanhada do seu decreto de deposição de Vasti? Que a lei de Vasti ser disposta, o que ele fez o quê? Lembra que os sábios falaram? Se ela fez isso para o rei e o rei não fizer nada, todas as mulheres do reino vão dizer, se a rainha fez isso e o rei não fez nada, eu também não vou, eu vou fazer com meu marido, porque também desobedeceram. E aí o rei fez o quê? Enviou cartas a todas as províncias estabelecendo que cada homem fosse o senhor da sua casa. É lógico que tem aqueles que abusam de poder, né? Então nós não estamos tratando aqui desses abusadores de poder, desses trogloditas, né, que existem, que acham que são. Estamos falando de cada um no seu lugar onde a Bíblia coloca. Nós não precisamos de lei dos homens para viver a nossa vida conjugal, porque na Bíblia tem tudo o que nós precisamos para nós vivermos uma vida diante da presença do Senhor. Amém, amados? Amém. Quais os critérios para a escolha da nova rainha? Sem restrição de origem étnica ou racial. Qual é a exigência, então? Virgem e tem que ser bonito. E o que se destaca na obediência de Esther? O que Marduk falou para ela? Você vai estar lá. O que foi? Fala. A Jamile sabe. Vai falar aqui. Você não estava falando sobre isso? A pergunta é, o que se destaca na obediência de Esther? Na verdade, não existe. O que ele falou para ela? Para fazer o quê? A Esther, quando estivesse lá. Não falar. Não falasse de onde ela vinha, que era o seu povo, né? E Não. Esther sabia o porquê ou não? Ela Não, obedeceu. ela Obedeceu. obedeceu. E por que ela obedeceu? Lembre-se, quando você obedece a Deus, às vezes é assim, a gente obedece por quê? Porque sabe que Deus só quer o melhor para nós. Se Ele te pede uma coisa, é porque aquilo é necessário. Mas por quê? Ali na frente você vai ver. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Então, que Deus abençoe, que nós possamos. Hoje nós não usamos aqui a exegese, né? Exegese é a interpretação de um texto segundo o contexto. Agora, exegese é a interpretação de um texto segundo a ideia do próprio leitor. Então você lê um texto e você mesmo toma a sua conclusão. Então é isso, a exegese. Né? Agora nós temos que fazer a exegese, que é a interpretação conforme a pura hermenêutica bíblica que nos ensina cada vez como interpretar a palavra de Deus de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos ajuda a entender. Amém, amados?
Bom, essa é a lição de hoje. Esse é o nosso texto. Próxima lição da próxima semana, vocês vão estudar sobre a resistência de Mardoqueu, né, que aí vê por que Mardoqueu ele não se prostrava diante de Amã e por que ele resistiu. E depois lá na frente nós vamos ver como que Deus agiu para abençoar seu povo. Né? Aquele que se humilha diante do Senhor, lá na frente Deus vai exaltar. Mas ao tempo de Deus, né? Ao seu tempo Deus exaltará. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Alguma pergunta, mas alguma dúvida que ficou aí nessas duas mulheres da Bíblia que foi falado, Asti e Esther, hoje nessa lição? Sem dúvida, tem alguma dúvida? Algum acréscimo, Carlos? Essa teoria aí da desobediência dela, tipo assim, é uma teoria, né? Isso que o pastor explicou. Aí tem é de um costume judaico, não é qualquer teórico que fez essa teoria, são estudiosos judaicos antigos, né? Mas aqui era a lei mesmo persa, não era a lei Sim, judaica. mas essa história é contada por judeus, tanto que está no hebraico no Antigo Testamento. Mas o rei não consultou nada do judaico, consultou só da lei dos médios e dos persas. Mas aí o extra-bíblico, né, diz que o costume judaico escreve que ele havia chamado ela realmente nua. E são os judeus que escreveram, né? Mas aí já. Então, mas aí digamos assim, a gente levando por esse lado. Não seria assim. Aí já é exegese. Então, mas aí é teoria. Né? Como o pastor apresentou, não, tem que obedecer, né? O rei. Mas não seria um desrespeito do rei para com ela, sendo que ele estava alterado, né? Alcoolizado? Isso aí, de respeitar ou não, nesse caso, nesse ponto, não entra no assunto, porque ninguém podia, mesmo que fosse para vergonha ou desrespeito, ela tem que obedecer. Então, mas aí até onde vai a submissão da mulher, né? Em relação ao homem? Bom, aí nós estamos falando de leis atuais, de momentos, biblicamente até, mas aqui nós estamos tratando de um caso de muitos, milhares de anos. Não é bíblico, né? Então, por isso mesmo que eu falei, a gente não pode nem aceitar essas sugestões extras bíblicas, por isso, pelo fato. Agora, que foi uma desobediência a uma lei, foi, porque isso era lei, tanto é que o próprio rei não pôde quebrar depois a lei que ele tinha feito. Nós vamos ver lá na frente. Por quê? Porque na estabelecida. A gente há de convir também que foi pro bem, né? Tipo assim, foi uma desobediência que gerou bem. Né? Então, que aí Esther entrou no lugar dela, né? Para a salvação do povo. E aí, tudo isso concorre para que nós vemos que os planos de Deus são infalíveis. Né? O homem faz os seus contorcionismos para dirigir a história, mas dentro do que o homem dirige a história, Deus faz os seus planos serem estabelecidos. Porque a Bíblia diz, os homens fazem os planos, mas é Deus quem os estabelece. Amém? Deus abençoe. Papai querido, obrigado mais uma vez por esse momento de reflexão a respeito desses dois pontos que nós estudamos hoje, a obediência e a desobediência. O Senhor nos ajude para ser obedientes, para que a bênção nos acompanhe. Nos ajude a sermos marido e mulher, respeitosos um com o outro, que saibamos, ó Deus, entender qual é a nossa posição no nosso lar, no nosso casamento, na nossa vida, e que cada um de nós saiba a nossa posição diante das autoridades. É o nome de Jesus que será louvado quando nós obedecemos, e é no nome desse Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Ainda de pé, vamos estar louvando o Senhor, então, para anunciar o nosso cheiro.